Bem, pessoal, fazendo história, contando história. Essa composição surgiu em 2019, Colégio Luiz Viana Filho. Aula de biologia. Quem disse que aquilo foi uma aula? Aquilo foi um show de células. Enquanto a professora explicava células, eu compunha essa composição de células. E hoje não é diferente. É um show igual ou melhor ainda aqui com a doutora Evelyn e sua equipe maravilhosa. Qual mistério tem os olhos que dormem e acordam e o sorriso tão bonito que há em você. Mistério tem os olhos que dormem e acordam e vê. E o sorriso tão bonito